Olá! Como é que vocês estão? Muito boa semana. Sejam todos e todas, testando os filtros, todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje começa a nossa segunda semana de lives antes do lançamento da nossa segunda turma, dominando o ciclo da consultoria interna de RH. Semana passada tivemos live com a Bianca, tivemos live com a Fátima. Nessa semana, hoje, receberemos a Adriana Lobo, já ela está por aqui. E quarta-feira vamos receber a Beatriz, a Bia. E nesse bate-papo que nós chamamos de experiências de RH. Estamos trazendo pessoas referências, super bem-sucedidas, pessoas que têm uma história muito legal para contar para a gente de como foi a trajetória delas dentro do Recursos Humanos, como é que elas estão vendo a evolução da área, os desafios, as oportunidades, o quanto nós profissionais estamos ou não. Boa noite, Kelly. Então aproveita, vai aí no aviãozinho, na gaivotinha, no triangulinho, aperta e convida seus amigos. Não vai deixar a galera ficar de fora dessa prosa boa. E caso você não consiga assistir, ou seus amigos também, agora as lives ficam gravadas aqui no IGTV. Além disso, elas sobem todas lá para o meu canal no YouTube. E nós temos lá uma playlist que é Experiências de RH. Tem nada para fazer no final de semana? Vai fazer uma Luciflix, maratona lá, assiste tudinho, que vai ter muito aprendizado. Ainda lembrando que aqui na nossa bio, debaixo da nossa foto, nós temos o Linktree, é um link. Se você clicar lá, você vai para o meu grupo de Telegram, eu sou o HRBP Top. Você faz a inscrição para a baita Masterclass Top, que vai acontecer em breve, na semana do dia 27. Aulão da boa, cheio de conteúdo gratuito e vai ficar gravado e disponível. Então corre e se inscreve. Vai ter a Masterclass e também está disponível a inscrição para reserva do meu livro, que já está saindo do forno, a segunda edição. Não está aqui agora não. A primeira edição, voou no meio da pandemia, esgotou. Já tem gente indicando para MBA, já tem gente comprando para a equipe inteira, já tem lista de espera, não vai ficar de fora, não vai perder. Quantas bibliografias boas em português, com experiências brasileiras de HRBP você conhece? Pouquinhas, né? Então corre pegar o livro. Estamos prontos? Sejam todos muito bem-vindos. Vocês podem começar a postar as perguntas que vocês querem, seja aqui nesse espaço do lado da gaivotinha, tem uma interrogação, você pode mandar, seja já escrevendo por aqui. Olha o Américo aqui, o Ed, deixa eu ver quem mais, a Silvia, a Suzane, a Simone, a Adri já tá aí. Adri, você tem que pedir para participar. Você já pediu? Pediu não, né? Vamos parar de enrolar? Vamos embora convidar a moça? Então, gente, se prepara que essa mulher não é fraca, não. Para começar, que ela hoje está atuando lá na região norte do Brasil, no Pará. Como será a experiência de RH fora do grande centro-sudeste, né? Vamos também ver como foi a trajetória da Adriana. E outra, a empresa dela agora está ligada como business partner da Startse. Startse construiu uma empresa muito interessante, com atividades muito interessantes. A Adriana é parte da BRH da região, ela faz coisa do Arco da Velha, você não vai perder, senta. Vamos colocar para dentro, como vocês sabem, nessa live a gente recebe nossos convidados com taca o dedo no coraçãozinho, chuva de coração, vem para dentro, minha amiga, bora conversar. Aguardando conexão da nossa Adriana.
Chegou? Deixa eu ver se chegou. Chegou! Salve, salve, minha amiga, mais bonita do que nunca, né? Oh, meu Deus, são seus olhos, são seus Não, olhos. meus olhos, A meus gente só olhos. está ajeitada para participar da live um Claro, a pouco gente vai antes. pra live e fica gravado para sempre, né? Como é que tá o tempo, o clima? Porque eu já tô cheia de casaco, mas hoje aqui em São Paulo esquentou um pouquinho, andou fazendo frio, mas agora tá um pouquinho mais quente. Como é que tá o clima aí? Aqui é sempre quente, né? Aqui tem só duas estações no ano, né? Ou chove todo dia, ou chove o dia todo. A gente está na fase que chove todo dia, porque a gente está no verão amazônico. Então, agora que começou um sol mais forte, mas muito quente. Maravilhoso. Você já tá nessa região há quanto tempo? Eu nasci aqui, nasci em É. Belém. Trabalhei em São Luís, trabalhei no Rio, mas sou de Belém, nascida e criada, que a gente fala que eu sou paraense papaxibé, né? Carioca é Pa- da gema e o paraense é papaxibé. Então pode começar a explicar que eu nunca ouvi. Não sei o que é o Papa Chibé. Chibé é porque chibé é um mingau de farinha, uma comida com Hum. farinha, assim, né? E aí papa, né, comida. Então a gente fala assim, eu sou paraense papaxibé, ser raiz aí, né? Eu Isso sou aí, do estado do Rio de Janeiro, mas eu não sou carioca. O povo acha que é do Rio de Janeiro, é carioca. Carioca é da cidade do Rio de Janeiro. Eu sou de um bairro da região metropolitana, um município da região metropolitana para lá da Baía de Guanabara. Eu nasci em São Gonçalo. Todo mundo que nasce para lá, o povo fala que é papa goiaba. É, goiaba, papa, pois é, aqui é goiaba. chibé, aqui é Papa chibé. Chibé. Seja muito bem-vinda. Então, olha, a Maria da Penha, Obrigada, o Douglas, todo mundo aqui mandando mil beijos para você. A Maria. Deve ter um obrigada. povo seu aqui também. Sejam todos muito bem-vindas. Eu espero. É bom, né? Que depois a gente vai decorar os nomes todinho aqui para mandar beijinho. Então, vai mandar beijinho também, que a gente está do bem hoje. Amiga, me conta uma coisa. Esse povo que está aqui hoje, eles querem muito saber do que é o RH estratégico, o que é o HRBP. E a gente conversou e você me contou um pouquinho da sua trajetória. Como é que você foi parar no RH e o que você fez enquanto você era CLT, né? Trabalhava dentro das organizações, porque agora já tem um tempinho que você é carreira solo, né? Fala um pouquinho da sua trajetória para nós. Então, em primeiro lugar, muito obrigada, Lucimar, pelo convite. Acho que para mim é uma honra, né? Eu admiro Recíproco. demais o teu trabalho, acompanho, então, muito obrigada. Bom, eu decidi pelo RH ainda na faculdade. Eu sou formada em psicologia e quando eu escolhi psicologia, eu escolhi como a maioria das pessoas escolhe, porque gosta de comportamento humano, né? Porque quer trabalhar com isso, pensando na clínica. Só que ao longo da faculdade eu já entendi que a minha praia ia ser organizacional. Foi esse ambiente que me seduziu e que me chamou a atenção. Então, já no estágio, então desde o estágio eu já fui para a área organizacional. Então, daí foi meu debut com RH. Depois de formada, me formei num dia, tive o privilégio de me formar num dia e no outro dia já receber uma proposta de trabalho, já ser convidada, já ter a oportunidade de participar de um processo seletivo e fui selecionada e lá fiquei por 5 anos. Era uma empresa de consultoria local, a melhor, né, na época e hoje uma das melhores. E lá eu fiquei como consultor, entrei como trainee e saí como gerente de projetos, que atendia grandes clientes, desenvolvia projetos. E foi lá que eu tive contato com campeões de recursos humanos, porque isso foi lá no início, final da década de 90, início dos anos 2000, então foi 1999 para 2000. E lá foi quando eu tive contato com o épico, né? Desde Unity e com o de recursos humanos. Me dá só uma E foi lá que eu licencinha atingi. aqui, gente, para tudo, presta atenção. Final dos anos 90, Dave Urich lançou um livro chamado Campeões de RH. É daí que veio o modelo Business Partner, tá? Corre lá para comprar. Pode não ler esse livro, não, tem que ler, tá bom? Mas É, abafa o caso, volta é, para cá. é a origem de tudo, né? A origem de É, tudo. Foi lá, né, a sementinha, né, que começou a colocar ali, olha, vamos lá, a gente tem 4 papéis, né? Vamos sair dessa caixinha. Não é só processo, não é só recrutamento e seleção, não é só treinamento e desenvolvimento, não é só remuneração, pesquisa salarial, pesquisa de clima.
tem aí um papel maior, tem um espaço que a gente precisa ocupar, e nessa época a gente também começou a falar de espaço organizacional, né? O que a gente podia fazer, como que a gente podia melhorar. Isso eu ainda estava em consultoria, como consultoria externa, que você acaba não tendo muita oportunidade de internamente trabalhar como business partner, né? Externamente a gente fazia, já assumia isso, mas era mais difícil. E aí foi quando eu fui, na época eu fui convidada para ingressar na Vale, onde eu fiquei 10 anos, né, na Uma mineradora Vale. baita de uma empresa, né? Maravilhosa, uma experiência espetacular, né? Acho que é uma empresa que faz parte da minha história e com muito orgulho, porque é o que há de mais novo, o que há de up-to-date em gestão de pessoas, pode ter certeza que tem lá. Então, foi uma super oportunidade. Quando eu entrei na Vale, a Vale estava justamente fazendo esse movimento, né, de implantar a consultoria interna, na época se chamava ainda consultoria interna, a gente não falava business partner, e eu entrei para justamente assumir uma consultoria interna. Então, era uma área de negócio. Você vai me contar, mas eu vou te atrapalhar um pouquinho, né? Para eu poder Fica à também entender. vontade, vai Vocês falando. também, vão colocando dúvida aí. O que você acha que ser consultora externa te ajudou quando você foi ser consultora interna? Olha, ajudou muito, né? Acho que ajudou bastante. Não que seja fundamental. Você pode já chegar como consultora interna, não ter tido experiência de consultoria externa e fazer um trabalho excelente. Mas quando você já vem com esse background, quando você já vem com uma filosofia de atendimento diferenciada, porque a consultora externa, ela precisa ter uma habilidade de fazer uma aliança com o cliente, né, que não está chancelada pela organização, né? Você não tem um determinado conforto de dizer assim, eu estou aqui. Então você precisa desenvolver um olhar e uma relação com o cliente genuína, né? Técnica, você precisa se posicionar tecnicamente, ele precisa confiar nisso, até porque ele tem outras opções, né? Então, assim, a consultora interna, se não for ela, é o RH que tem, no máximo vai mudar de consultora, né? Mas só tem aquele RH. E a consultoria externa, não, você precisa ter um posicionamento ainda mais assertivo. Então, deixa eu te falar uma coisa, importantíssimo isso que você está dizendo, que no meu curso lá, que a gente vai ter a Masterclass, depois já está com a primeira turma entregue, vamos para a segunda turma, eu falo sobre esse ciclo da consultoria, que tudo começa com uma boa construção de rapport, relacionamento genuíno de escuta ativa. O que eu percebi do que você está falando e que corrobora com a minha experiência, eu fui diferente de você, eu comecei interna, e depois eu fui para externa. Semana passada também a Fátima teve uma trajetória parecida. Ela veio de externa para interna. Não faz diferença, mas esse foco no cliente, né? Esse foco no cliente, esse foco do cliente, como diz o Américo aqui, olhar com o olho dele. E isso de você ter que comprar o seu espaço, ele faz uma abertura mental muito grande, porque uma das coisas que a gente vê é que quando o RH começa a se tornar uma unidade de negócio, uma business unit, e o cliente começa a pagar internamente pelo serviço, através de transferências contábeis, porque existe esse modelo, o cliente começa a falar, mas se eu pudesse escolher, será que eu ficaria com o meu RH interno? E quando é externo, ele fala, se eu não gostei de você, eu vou para outro. Então, eu sempre falo isso também para o meu povo interno. Eu falo, gente, pensa se você vendesse esse serviço, se o seu cliente ia querer pagar, se ele compraria, se ele estaria satisfeito. Então, isso daí é um mindset muito diferente também, né, Adriana? Com certeza. E quando você já traz isso, né, essa percepção, né, esse modelo de que você precisa se posicionar, você precisa ter um diferencial, você precisa gerar valor de fato, né? Então, já dá um peso maior. Consultoria interna tem alguns outros desafios que consultoria externa não tem. Mas esse é alguma coisa que é um background que já te ajuda. Você já vir com essa filosofia de atendimento. Já ter essa possibilidade de não ser comprada. Então, isso te exige um pouquinho mais aí de atenção para esse relacionamento. Muito bem. Aí você entrou lá na Vale. Como é que foi sua jornada? Como é que foram suas realizações, assim, que fez você ser uma consultora de destaque, né? Assim, uma pessoa que
que brilhou, que hoje tem uma reputação. Eu falo, as pessoas pensam que destaque é ganhar prêmio ou a ser a melhor do mundo. Não, é você percebe que você fez uma jornada, né? Que hoje você é uma pessoa sólida, uma pessoa consistente, uma pessoa com uma reputação. Eu sempre falo isso, né? Perfeito, perfeito, perfeita a tua leitura. Então, assim, eu tenho muito orgulho da jornada que eu construí, né, na Vale, especialmente, que foi um vínculo não só profissional, foi um vínculo afetivo, inclusive, por todo o aprendizado que eu tive. E eu devo muito às minhas parceiras da época, né? Quando eu cheguei lá, eu fui muito acolhida, e isso eu acho que é um fator fundamental, já me antecipando aqui, falando desse modelo de business partner de consultoria interna. Eu acho que é preciso ter uma parceria e uma cumplicidade, antes de mais nada, interna no próprio RH. Isso precisa acontecer muito, porque se isso não acontece, o caminho fica mais difícil. Então, eu faço muito essa leitura. Eu fui muito bem recebida tive muito compartilhamento de conhecimento. Tanto o que eu trouxe da consultoria externa, que foi útil em vários momentos, mas o que elas me agregaram, né? Vera, Priscila, que na época eram as minhas pares, né? Sem falar em tantas outras, né? Arlete, enfim, pessoas maravilhosas que me acolheram. Eu ainda tive uma questão que eu saí de Belém e fui para o Maranhão, né? Eu tive não só uma troca de empresa, eu tive uma troca de cidade, né? De estado, e aí foi muito bem recebido. Então, assim, em primeiro lugar, devo a esse compartilhamento, a essa parceria. Isso é fundamental. E aí foi uma trajetória muito rica de conhecer novos processos, de você estar participando naquele momento, de um momento de tombamento com o novo modelo, onde as atividades transacionais estavam sendo de fato retiradas, né, de nós. Então, essas atividades tão operacionais, tão administrativas, que eram tão demandadas, né, que são ainda, porque são essenciais, São né, essenciais. mas estavam indo para outro lugar, né, para os experts nesse processo e nos deixando para, de fato, focar no negócio. Quando eu cheguei lá, o primeiro grande desafio é um negócio que eu não conhecia. Eu já atendia processos da Vale como cliente, mas você atuar como consultor, te existe um olhar do negócio que até então não tinha. Para tudo, segura essa live que essa mulher falou agora pérolas no meu ouvido. Ela disse que gestão por projeto, do ponto de vista de conhecer diversos clientes, que é uma coisa que você fez lá fora, então ter essa visão de que a área tem um head e quais são esses processos é uma coisa importante. Você falou da parceria interna, porque eu vejo muita perda de energia dentro do RH, da disputa de especialistas com BP, quem que é mais importante, quem que é mais vaidoso, briga de ego. Porque, na verdade, eu falo, todo mundo faz a banda. Todo mundo é Queen. Tem um Fred Mercury, às vezes, mas todo mundo é Queen. Lembra lá, quem viu o filme, viu que na hora que o Fred Mercury resolveu achar que era maior que a banda, deu ruim, né? Então, às vezes o BP tá na frente, parece que ele é o cantor, né? Mas tem uma banda por trás. Eu achei muito legal você falar que precisa dessa parceria. E o outro é esse aspecto que você acabou de falar. Não dá para mergulhar no cliente e pensar que vai influenciar e pensar que vai agregar valor para ele sem conhecer com um pouco mais de profundidade, não digo totalmente, mas conhecer com consistência os processos operacionais, o business daquela área, né? Os fatores chaves e críticos de sucesso. É isso. Exatamente. E isso foi fundamental, porque assim, eu não conhecia, né? Eu não conhecia aquele negócio, eu não conhecia aquela realidade. Eu fui atender o negócio na época de ferrovia, que para mim era estranho. Você não sabia nem que a Vale trabalhava com ferrovia, né? Eu era tão assim que eu achava que era só minério, só mina. E quando eu cheguei lá, fui atender o negócio de ferrovia. Só que eu tive também a felicidade de estar num momento em que o modelo estava sendo muito bem construído, né? Então, o Red, na época, o meu gerente, eles fizeram de uma forma em que havia um passo a passo, né? Então, assim, olha, tinha muito bem definido qual seria o novo modelo, que imagina, novo na época, né? Nossa, como faz tempo isso, né?
Então, já tinha um novo modelo e o quanto seria essencial que nós, enquanto consultoras internas, participássemos das reuniões de negócio, das reuniões de produção, mesmo aquelas em que, de um primeiro momento, a gente caísse, parecia que estava de paraquedas. Porque tem uma tendência, como tinha na época um modelo de gestão que tinha as reuniões com os colaboradores, de gestão à vista, poderia ter uma tendência de achar que a nossa participação deveria ser limitada ali, mas não. Nós participávamos das reuniões operacionais, nós tínhamos que estar lá para entender quais eram os desafios daquele negócio. Né? E então, aqueles números, aqueles painéis, aquelas informações, todas elas precisavam ser digeridas por nós para que nós pudéssemos, com o nosso arcabouço, né, nosso background teórico, conceitual, dar suporte para os nossos clientes. Então, para mim, foi fundamental ter encontrado o uma caminho, estrutura... né? O caminho para você agregar valor passa por você também entender qual é o lugar daquela área, como ela está no cenário da empresa, quem é aquele líder, qual a sua trajetória, como é que é essa equipe, como é que está a relação desse líder com essa equipe. E esse painel todo de indicadores, o produto que o seu cliente produz, ele tem que ser algo que você também é familiarizado, né? Eu tô achando isso muito interessante de você falar, porque eu vejo às vezes aquele RH que ele quer fazer o drive-thru, né? Dá aquela passada, fala oi, vai embora, pega o pedido e vai embora. Não é assim. Eu digo que o RH, Business Partner, ele precisa ser membro da equipe. Até para você poder participar do amigo secreto, ir na festa de Natal, né? Ter bolo de aniversário em 2 áreas, uma lá no RH e outra aqui. Tem seus bônus também. Mas eu ainda brincava assim que quando era feriado, que meus clientes eram cidades diferentes, eu pegava os 2 feriados, né? Porque quando era daqui me interessava, quando era de lá me interessava também. Tinha umas facilities, né? Então, amiga, você está me falando tudo que exatamente a gente vê no curso e que as pessoas pensam que é só um ponto de vista. Não é. Todos os consultores de RH que eu estou convidando e que são pessoas de boa fama, de boa reputação, que fizeram uma história bacana, assim como a Adriana, elas passaram pelo mesmo ciclo. Então, conhecer o negócio do cliente, mergulhar, trabalhar em equipe. Você falou também do valor do seu líder, então também ter um bom líder te dando essa retaguarda é muito importante, ter os papéis definidos. Conta mais, Adriana, tô adorando. Então, e aí também tem a importância do nosso líder de RH e tem a importância do líder que a gente atende também, né? Seu Porque tem aí o cliente, nosso né? papel de ajudar a não só suportá-lo, mas a transformá-lo também em alguma medida, porque, né? Emoções rolam aqui, não só também ajudá-lo, gente, presta atenção, transformá-lo, por favor. transformá-lo. Aumentar a visão, transformar o mindset, juntar capital intelectual, fazer esse cara ter uma liderança melhor, senão o modelo não serve para nada, né, gente? Fica RH avançado, não, e não HRBP, né? Conta para mim, como é que você fazia essa transformação? De que você precisou para conseguir influenciar a transformação? Eu tive a felicidade de ter líderes, clientes maravilhosos, né? Alguns e outros não tanto. Eu vou começar falando dos maravilhosos. Vamos focar nos bons. São maravilhosos no sentido de que compram a ideia e que te exigem, né? Não necessariamente que eles são fofos, né? Alguns são, mas eles, de fato, exigem de você que a tua entrega seja estratégica. Eu tive um cliente, eu comecei a atender em determinado momento, eu passei para um outro negócio, absorvi um outro negócio também, e esse cliente disse, eu quero que você vá e fique fisicamente lá, né? E isso me demandava mais trabalho, mas eu me senti extremamente feliz e reconhecida, porque no momento que diz assim, eu quero que você fique 2 vezes na semana ali, né, na minha sala, vivendo o meu processo, dividindo comigo, eu achei fantástico, né? Então, essa é uma experiência que eu tive mesmo. Sempre que eu ia CBP, eu me organizava para passar pelo menos um meio período, se não 1, 2 dias, na área cliente, trabalhando lá. Mesmo não precisava estar full time com ele. Podia estar fazendo minhas coisinhas, mas ficava fisicamente. Eu acho importante a equipe ver você como membro do time.
Eu acho que é importante você Exato. ler o ambiente como ele é naturalmente. Não tipo, chegou o RH, sabe Diabo Veste Prada, aquele filme que chegou o RH, todo mundo se arruma. Não, eu quero ver o cara que come no meio do salão, né? Pega lá aquelas coisinhas do dia, as fofocas, DR. Porque quanto mais você tiver naturalmente inserido, mais você tem elementos de aceitação, de influência, de leitura do ambiente, né? Muito legal. Aí você foi ficar lá. Fica lá. E isso, assim, voltando para a questão da consultoria externa, é um ganho enorme que eu acredito que a consultora interna tenha, né? Por quê? Porque ela tem a possibilidade de viver esse dia a dia, né? E eu era VP de operação. Depois, mais tarde, eu fui para a área administrativa, para o executivo corporativo, mas eu comecei como VP de operação, que é fantástico, né? Porque é onde as coisas acontecem, né? E aí foi riquíssimo. Agora, tive líderes, clientes que não eram lá assim, precisavam ser mais transformados. E aí, obviamente, que eu cometi erros também, né, gente? Você, às vezes, acho que primeiro o grande erro é a dificuldade de se posicionar. Ai, Né? adoro. De você Sérgio, entender. é isso mesmo, meu querido. O pessoal está fazendo comentários, eu estou lendo todos, mas é porque, como está falando, contribuindo em cima da sua fala, eu não quero te interromper tanto. Mas conta para nós o Tá, mas erro. fica à vontade, a É, gente está falando. mas primeiro erro, não se posicionar. Não Tomar se aquela posicionar, carteirada, né? O né? cliente fala e você engole seco, não consegue argumento para contra-argumentar, né? Olha, o cliente é brabo. Esse aqui, cliente esse é brabo, é daqueles focados em resultado, grosso, né? Chegando a ser grosso, tem fama de mal. Então, assim, primeiro erro é você sucumbir a isso. Porque você. E eu errei nesse sentido, não tem problema nenhum em falar, porque tudo é aprendizado, né? Eu já bati cabeça. E continuo batendo, tá? E a gente vai aprendendo. Então, você se sentir intimidado com isso. E qual é a saída, né? Onde é que você vai? E aí eu fui buscar, né? Troquei lá com as minhas parceiras, e aí como é que eu faço? Eu não estou conseguindo me posicionar, né? Tá difícil. E eu peguei alguns desses, tá? Tá difícil. Então, assim, a primeira coisa é você se sentir segura primeiro. Você é inteligente, você está no seu lugar, você tem um papel, você tem uma missão, né? Não adianta porque se você cai numa armadilha que é super sedutora, né, de você criar uma aliança com ele e fingir que está tudo bem, uma aliança que não é positiva, uma aliança que é nociva, que você acata e que você fica bem com ele, mas você não o ajuda, não é legal. Gente, Então, já dava uma live inteira. Lá no nosso curso a gente tem um e-book que faz parte do bônus, que é sobre resistência. Um bom BP, ele tem que entender a resistência, que quando esse cliente ele tem essa dominância e ele vai para o lugar do mal, deixa eu bater, ali tem uma dorzinha, né? Tem uma dorzinha que se você souber chegar, o cara, como se diz na gíria, come na sua mão, né? Ele fica mansinho, né? É aquele como domar seu dragão, né? Eu tenho uma característica diferente de você. Eu também sou muito dominante. Então eu nunca tive medo dos brabos, não. Os brabos eu já batia de frente, ele já logo sabia quem que era briga de cachorro grande. eu sou Mas muito diplomática, eu não sou, muito não. Eu sou pé no diplomática. peito, horrível. Mas aí eu tinha um problema ao contrário, que é quando eu mandava no cliente mais docinho. Então aqui você se Entendi. intimidava pelo mais forte. E eu tomava frente e dava ordem lá no meu começo no Lá mais no docinho. golfinho. Então, ao invés de eu estar trabalhando na transformação, eu estava trabalhando na execução. Porque o cara ele não estava aprendendo e fazendo, ele estava seguindo ordem. Quando eu dava bem, tudo bem, mas quando eu dava mal, eu era o bode expiatório. Eu fiz conforme a consultora mandou. E aí eu peguei muita bola nas costas assim para aprender, né? E aí você está falando que você foi buscar essas informações. Então, aprender a manejar grupo, se entender, se autoconhecer também, né? Para você se posicionar. Mas aí você fez formação, você estudou, como é que foi? Então, durante, né, a minha trajetória, eu sempre gostei muito de estudar, né? Eu tinha até um cliente na minha última experiência que ele dizia, Adriana, eu te conheço há 20 anos. Há 20 anos que tu faz uma pós-graduação? Quando concluíste? Não, eu falei, não, porque eu me conheci na época da consultoria e passei anos sem vê-lo. E nós nos reencontramos na última experiência que eu tive como gerente aqui, e ele era um cliente meu, era um gerente comercial, e ele aí eu falei, hoje eu estou saindo
eu estou indo para minha aula. Ele falou assim, Adriana, eu te conheço há 20 anos. Quando eu te conheci, você fazia pós-graduação. Você não terminou essa pós-graduação. Eu falei, não, querido, eu acabei, já tem todas. Você me conheceu na primeira, eu já estou na quinta. Você me conheceu há 20 anos atrás, tá? E desse tempo já acabei, já fiz outra. Ai, que legal. Eu achei muito engraçado. Então, isso também, isso é uma coisa que é característica de todo mundo que é muito brilhante no que faz ou bem-sucedido. É esse amor, né? Esse gosto pela temática. Então, geralmente, essas pessoas gostam de estudar. Elas podem até não gostar de escola, né? De estar fazendo MBA, mas está sempre lendo, está sempre aprendendo, está sempre trocando, né? A pessoa fica, eu falo que ela fica farejando tema, né? Porque você precisa ser apaixonado para que você brilhe. A Fátima até falou isso na live passada, né? Ter um propósito, ter um empenho. Então, legal, já achei mais um elemento. Você foi embora estudar. E aí? Fui estudar e também, além de estudar, fiz formação em desenvolvimento de grupo, fiz formação em coaching, mas além disso, acho que tem uma outra coisa que é legal, que é você encontrar nas pessoas que te cercam alguns modelos, né? E eu me lembro que na época, com esse cliente específico, eu tinha uma gestora que ela tinha uma habilidade de relacionamento e de se posicionar muito interessante. E eu fui com ela uma vez conversar com esse cliente e eu vi a docilidade que ela falou com ele, apesar dele ser bravo, e ali eu encontrei um caminho, né? Então, o que eu fiz? Achei minha turma. Né? Achei, já sei, né? Então, e aí eu encontrei mais ou menos, olhando para ela, qual seria o tom que eu encontraria com ele, e me respaldei tecnicamente, né? Então, levava para ele dados e fatos e informações. E aí foi muito legal, foi uma experiência muito legal. Olha que legal. Eu preciso compartilhar que o povo tá botando um monte de coisa aqui, ó. Eu tô fazendo um resumo na minha cabeça. Você encontrou mentores, e isso é muito importante. Você procurar dentro do espectro da sua empresa ou dos seus network, quem são as pessoas de referência, para que você compartilhe, troque, se espelhe. Eu brinco que às vezes eu boto os meus mentores, que nem sabem que são meus mentores, na minha mochila, e aí eu boto eles assim em cima da mesa e falo, se eu fosse o fulano, o que eu faria, né? Como que eu faria? Porque a gente tem que usar os Avengers, né? Tem que usar os superpoderes. Então aqui tem uma amiga, a Heloísa, falando que ela está muito frustrada com os modelos dela. Então, para isso que também existe, Heloísa, hoje, muita facilidade de contratar mentor. Por exemplo, eu sou mentor, a Adriana também é mentora. Aqui várias pessoas são mentores. Você também pode contratar alguém que vai te ajudar nesse caminho. Então, e só para terminar a interrupção, o Frate está comentando assim, o que você acha que é mais voraz? Quem são os mais vorazes no resultado? São as empresas multinacionais ou as empresas nacionais? Ele está perguntando quem é que mói mais a gente, né? Eu tenho uma opinião, aí vamos ver a sua, porque é para você que ele está perguntando. Olha, eu vou falar um pouco obviamente, da minha experiência, né? O que eu percebo? Eu percebo que as multinacionais, elas são mais focadas, mas elas costumam ter um processo mais profissionalizado nesse sentido, né? Então, fica menos impessoal, né? Então, assim, eu vou extrair, vamos fazer, vamos atrás, do DNA delas, né? Ao passo que as empresas menores ou nacionais, elas podem ser, eu não sei como é que eu vou falar isso, mas assim, elas vão ser agressivas, vão buscar resultados, mas por vezes elas podem não ser tão profissionais. E aí, quando não tem tanta ferramenta, tanto processos, modelos, é meio anárquico, né? Aí você fica meio que além de triturado, você fica perdido. Né? Você fica à mercê do que hoje amanhã não é. Tem um conceito, Adriana, que eu gosto muito, que a Kim Scott fala no livro dela, Empatia Assertiva, que lá no Vale do Silício, que ela trabalhou em Microsoft, em Apple, um monte dessas lá, ela falou que eles criaram 2 modelos. Eles falam dos profissionais meteoro e dos profissionais rocha. Foi uma analogia.
O rocha, pensa aquela pessoa sólida, que ela então se mexe mais lentamente, mas ela é robusta, ela é parruda, né? E tem aqueles meteoros, que eles voam muito rápido, muito alto, mas eles vão mais genérico. Então eu estou aqui fazendo uma associação que, se você, no minha opinião, se você pudesse escolher, no começo da sua carreira é muito bom você ser rocha. Porque você vai para uma empresa mais estruturada, mais processual, você não vai ter aquela alavancagem de virar gerente em 2 minutos, mas em compensação você consolida, né? Você fica uma pessoa profunda. E aí depois, essas empresas elas têm menos oportunidade, então também você não vai virar gerente tão fácil. Aí tu se pirulita e vai para o mercado para as menores ou as menos profissionais, porque você já chegando, porque pessoas robustas, quando elas chegam em empresas menos estruturadas, elas já chegam em posições maiores, com maior autonomia. Você precisa, em empresa menos estruturada, saber andar sozinho. Você não vai contar com uma supervisão. Você às vezes responde para um diretor, mas o diretor, ele não sabe nada da tua área, né? Eu tenho uma colega lá que o diretor é jurídico, TI, tudo junto. Então, esse cara não vai ensinar ela tecnicamente a fazer alguma coisa. Então você precisa ter mais robustez. Mas em compensação você pode ganhar dinheiro, menina, que o cara é bagunçado, ele precisa. Aí você fala assim, eu vou por 2 milhões, eu vou por 3 milhões, mas também vai durar pouco, porque daqui a pouco tem uma coisa de moer a carne, né? Às vezes tem umas relações que beiram ali. Não estamos falando que toda nacional é assim, nem que toda multinacional é assado não, tá, gente? Eu estou fazendo uma analogia geral. Tem multinacional que também tem esse DNA. Mas às vezes você vai se cansando, porque você vai esbarrando ali em coisas que às vezes chegam a um pouco ser meio sem ética, ou não bate com os seus valores, né? Aí você vai embora, começa. Porque, por exemplo, você fez 40 anos, você não tem espaço mais nas grandes multinacionais se você já não chegou lá. Mas você tem nas pequenas, nas médias, nas menos profissionalizadas. Fez sentido? Para mim fez todo sentido. Você acha que bate com a tua experiência? Bate com a minha experiência. Assim, como eu falei, eu acho que foi fantástica a oportunidade que eu tive de passar, né, 10 anos e construir, de fato, uma trajetória numa multinacional brasileira, né, que é um diferencial, dá um orgulho ainda maior, né, com todos os seus erros e acertos, mas eu acho que faz todo sentido. Porque também tem essa cultura de investir em você. Você estuda. Na quarta-feira vem a Bia, ela vai falar. Ela trabalhava numa grande empresa, ela estudou no exterior, ela fez a formação da Adigo, ela fez formação com o Marcos Ornella. Na pequena, a gente não tem, porque eles não têm esse dinheiro. Então você tem que pagar tudo do seu bolso. Se você ainda está em formação, você vai ficar bem. Vai ficar para trás, né? Isso, exatamente. A Cíntia também está perguntando se a idade influencia na carreira da BP. No meu ponto de vista, melhora. Mas depende de onde você está se posicionando. Quanto mais velho, mais rico. Gente, coisa de boa. Nunca ganhei tanto dinheiro. Agora estou rica, menina. Mas tem que ralar mais, né? Eu tenho essa leitura, né? Que também você, quanto mais maduro, melhor para você ser BP. Porque você já tem, né? Acho que algumas até questões do teu perfil mais consolidadas, você está dominando mais, tecnicamente você tem mais vivência, né? E o BP, ele precisa ter uma leitura generalista e principalmente também de vivência organizacional. Independente se for em grande, pequena, você já tem, né, uma caixa. E tem coisa que você já viu. Não é igual, mas é igual quando você atende, né? Quando você é coach, você já atendeu tanto, que quando a pessoa chega, claro que você não está fazendo um corte e cola, mas eu já vi aquela experiência, eu já tive um cliente com aquela coisa semelhante, então você vai navegando com um pouco mais de serenidade, né? Eu já conheço mais as dinâmicas organizacionais, né? Esses jogos, essas questões que, na minha opinião, é fundamental que o BP conheça conceitualmente, entenda muito de cultura, de relações de poder, né, de dinâmicas organizacionais. E aí eu não estou falando só de modelos de gestão, nem de processos, eu estou falando fundamentalmente das relações humanas, dos aspectos humanos, da cultura, de como aquela organização
especificamente ou de um modo geral as relações de poder acontecem em todos os níveis, porque E isso isso é o faz uma diferencial da diferença psicologia. absurda, né? Porque eu vejo Faz que o RH, diferença às vezes, ele fica muito focado no processo, no tático, mas ele não sabe aonde aquilo ancora, né? Então, para transformar, você tem que mudar valor, você tem que mudar cultura, você tem que mudar mindset. Não é com um programa de treinamento, não é com um processo de seleção, não é com uma avaliação de exato. desempenho, que é execução, que é ótimo, que você vai fazer a transformação. Quero que você me conte os casos seus de transformação. Quer contar para mim? Ixi, vamos lá. Deixa eu Escolhe ver. um aí que a Eu acho que eu gente. me transformei mais do que eu acho que eu me transformei mais do que eu transformei outros, né? Isso é Mas verdade. eu ainda bem, né? A gente se transforma a cada atendimento, né? Assim, mas assim, eu tenho, por exemplo, eu tenho não vou citar aqui nomes nem nada, mas eu tenho muito orgulho de um cliente, né? Que quando eu comecei a atender, a gente teve algumas dificuldades de leitura mesmo, né? De, de como se deveria ser a conduta, de posicionamento dele para com a equipe, né? E o quanto ele abriu a escuta, né? Com o passar do tempo, com a minha intervenção, com as conversas que a gente tinha, o quanto que ele se permitiu estar aberto àquilo que eu trazia. Então, no início, esse cliente especificamente era um grande executivo, respondia por uma unidade grande, mas ele tinha pouco ou nenhum interesse pela atividade, né, de gestão de pessoas, ele tinha muito pouca habilidade com isso, mas a necessidade disso com o meu interesse, primeiro eu primeiro abri a minha escuta antes dele, né? Então eu me interessei, e eu falo muito isso, eu tenho interesse pela história do ser humano, às vezes eu brinco que beira fofoca, mas eu não uso como fofoca, mas eu tenho muita curiosidade pelo outro, pela história E do foi outro, eu legal você pergunto falar isso, porque a genuinamente força da curiosidade e a força da a conexão, se ela curiosidade. for super usada, tu vira fofoqueira mesmo. Então, todo fofoqueiro, ele tem um Exatamente. Então super tem que uso medir de aí. tá fora do eixo da curiosidade e do interesse de ligar o Lé com o Cré. Então, se você botar aquilo ali na ordem, olha que feedback legal, né? Você fala, isso aqui é ótimo, só tá over, né? Exatamente. Então, assim, você tem que ter uma escuta com interesse como se fosse uma fofoca, mas você não pode ter a boca para isso, né? Você tem É que só ter o as interesse. Só orelhas. para fazer uma analogia para ficar mais claro, né? Porque tem que ser um interesse verdadeiro, você tem que estar curioso mesmo para saber quem é aquela pessoa, o que ela pensa, o que ela quer, o que ela gosta, quais são os conflitos que ela vive, né? Então, assim, primeiro eu abri a minha escuta, eu me disponibilizei genuinamente a ouvi-lo, porque num primeiro momento eu também tinha uma barreira. Eu também não achava que, nossa, quando eu soube que eu ia ter que atendê-la, eu fiquei assim, Você já tinha nossa, um não, acho que não vai pré-conceito, dar né? certo, Já tem que tinha me uma. fugir, porque não dá e tal. E aí eu falei assim, não, peraí, deixa eu me permitir. Né? Isso eu já não estava mais na operação. Deixa eu me permitir, eu vou ouvir, eu quero escutar. De fato foi o que aconteceu, né? Eu me permiti escutar, de fato fiquei curiosa, e aí eu suspendi o julgamento, né? Que a gente tanto fala, que na época eu estava lendo o livro Consultoria de Processo, do Edgar Schein, que eu acho fantástico, e Maravilhoso. ele Eu adoro. E do Shine suspende o também, aquele julgamento. livro dele ajuda, né? Nossa, é cada tapa na cara aquele Ajuda. livro. Vira e mexe, eu recomendo. Isso. Exatamente. Aí eu peguei e disse assim, não, deixa eu suspender esse julgamento, deixa eu ouvir. E foi fantástico, porque assim, eu ouvi de verdade, eu fui com uma outra perspectiva, eu me disponibilizei genuinamente a ajudá-lo. E assim, então eu transformei essa relação a partir de mim, do que eu olhava, do que eu entendia, e percebi que isso ajudou também. E aí, no final do ano, isso foi mais ou menos um ano, no final do ano foi muito legal, porque ele tinha cumprido todos lá a gente fazia o People Strategy, né? Então ele tinha cumprido com muito interesse tudo que a gente tinha acordado, e a gente tinha uma pesquisa de satisfação com o RH, e a pesquisa foi assim da unidade a que teve melhor retorno, né? O cliente teve melhor percepção.
Agora, assim, já tive situações em que também Que foi não. difícil, né? Interessante isso que você está trazendo, porque, por exemplo, o resultado da pesquisa de clima é um indicador sensacional para o nosso trabalho de BP, porque você vai vendo a melhoria da qualidade daquela liderança. Os números, os resultados, né? Então eu digo isso, que é muito interessante quando você se interessa genuinamente pela outra pessoa, você vai entendendo a intenção dele, talvez a forma dele fazer seja diferente da forma como você faria, mas existe uma intenção ali, né? Isso é muito legal. Alguns comentários aqui sobre idade, eu não interrompi, gente, porque foge um pouquinho do nosso tema, mas é importante, uma colega perguntou assim, eu já tenho 40 anos e eu sou sem experiência. Bom, com 40 anos você não é sem experiência, né? Porque tu viveu 40 anos. Você pode não ter experiência numa determinada área, mas você tem experiência de vida, experiência de realização. O importante é como é que você contextualiza, para ir para o RH, né? Eu entendi isso. Como é que você amarra a sua jornada, seja onde foi que você fez, com o que você pode agregar nos cargos ou nas funções que você quer agora. Então, por exemplo, para ser um business partner, você tem uma boa escuta, você sabe ajudar as pessoas a encontrar valor no que elas fazem, você sabe ajudar essas pessoas a construírem a sua própria jornada, sair de você para se pôr a serviço do outro. Então, às vezes, você pode ter feito isso sendo professora, pode ter feito isso tendo sido assistente social, sei lá, estatística. Então, você tem que só ver, colega, como é que você amarra as habilidades que você desenvolveu no que você desenvolveu para isso. Se você foi só mãe, cara, você é pra lá de HRBP top, né? Porque ser mãe, cara, faz você, né? Faz você ser qualificada para ser CEO de qualquer empresa. Então, precisa uma boa assessoria de carreira aí para te ajudar com isso daí. E aí o Frati fala, né? É uma pena que a gente está vivendo cada vez mais e há ainda esse preconceito com idade, que está sendo disruptado, tá, Frati? Porque também estão vendo que os times muito jovens, eles batem muito a cabeça porque não tem aquela maturidade, aquela montanha, né? Aquele rochedo assim de pá, eu seguro o tranco. Quando é muito meteoro demais, muito unicórnio, né? A pessoa não aguenta, ela não tem a resiliência. Deixa eu voltar você aqui. Quer comentar sobre isso e continuar essa jornada para nós? Isso. Uma outra coisa que eu queria, assim, eu tenho visto aqui os comentários, as pessoas falando muito dessa questão da relevância, né, do interesse pelo ser humano, né, e isso, de fato, para mim é fundamental. Você tem que ter muito conhecimento técnico, sim, buscar aperfeiçoamento, sim, conhecer muito do negócio. Então, mesmo que seja um negócio que você desconheça, vai te aprofundar, vai ler. Hoje a informação é uma coisa tão fácil, tão acessível. Eu trabalhei em dois segmentos completamente diferentes, mineração. Fiquei 10 anos na mineração. Eu fui para o segmento de bebidas, né, que eu desconhecia completamente, que tem um ritmo completamente diferente. Então, eu fui atrás de site, eu fui atrás de outras coisas. Então, mas a questão humana, para mim, é fundamental. E aí, quando eu comecei, eu falei do processo de parceria dentro do próprio RH, mas eu também ressalto essa questão de parceria do RH para o líder. Porque a gente não pode cair numa armadilha, a gente até falou sobre isso, né, Lucimar? E eu já vi, né, de a gente começar a querer concorrer com o líder, porque o nosso papel é ajudar a organização e a gente ajuda a organização através da liderança. Então, se eu começo a entrar num processo de desmerecimento do líder, de querer mostrar que, na verdade, eu que estou certa, né, que na verdade, de impor a ele alguma coisa, de desqualificá-lo, eu não estou fazendo o meu papel. Eu não estou fazendo o meu papel. Eu entrei numa concorrência, eu entrei numa outra seara, e que eu acho gravíssimo, especialmente sendo vindo do RH. E isso é muito frustrante. Então, e isso acontece também no processo de coach, né? Você tem uma visão, uma experiência. Se você fosse realizar, você realizaria de tal maneira. Mas o outro, ele é outro universo. Ele precisa encontrar, como se está na moda agora, o lugar de fala, né? Eu faço terapia para sempre, não fico sem terapia nunca, que eu fico louca, né? Sexta-feira eu estava na minha sessão e aí o meu terapeuta, que é TCC, né? Ele é todo pragmático assim, ele falou, olha, eu penso que você poderia abordar esse assunto, blá, 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 blá. Aí me deu lá um caminhozinho das pedras. Eu olhei, meu cérebro olhou para aquilo e falou, todo sentido, parabéns.
Só que eu não consigo. Porque eu não sei fazer isso, eu não tenho coragem de fazer isso, eu tenho medo de fazer isso. A minha criança interior não dá conta disso daí, não. Então, não dou conta, não dou conta. Eu sempre conto isso lá no primeiro divórcio, quando eu tava já, o casamento estava muito ruim, né? O primeiro marido chegou e falou assim: você quer separar? Então você olha aqui no meu olho e fala: acabou. Eu pego minha mala e saio agora. E eu olhei assim, dentro de mim falava: sei, é tudo que você quer. A boca não abria, eu não conseguia. Eu falava: fala, não perde essa oportunidade. Então, alguma coisa dentro de mim não tinha coragem. Então, a gente também tem que entender como BP, por isso que estudar o humano é muito importante, porque o seu material de trabalho é o humano, né? Apesar de você ter ferramentas, entender de negócio, é o humano, que aquele líder malvadão lá, cheio de pós-graduação, MBA, vivência internacional, é só um moleque medroso, cara, como todo ser humano. Ele tem uma criança interior ali também, que é doída, que é ferida, que ele também não tem coragem de fazer certas coisas. Dar um feedback, falar que a pessoa é legal, mandar alguém embora, dói. Então, às vezes, o cara, você vê, só tem tamanho e currículo. Porque nas atitudes, às vezes, também está infantilizado. Como eu, como você, como todo mundo. Como é que você vê isso? Como é que lida com a seu autoconhecimento, né, Dri? Fundamental, fundamental. E por isso que eu acho que a questão da maturidade, e aí eu não estou falando necessariamente de idade, mas eu estou falando de maturidade, né? O quanto que você investe em você conhecer a você mesmo é muito importante, porque a gente, né, enquanto BP de RH, a gente tem uma missão que é guardar os valores e desenvolver pessoas. Então a gente não consegue fazer isso se a gente não tiver clareza da gente, né? Então, quando, primeiro, se você vê esse malvadão, se você vê esse aí, você tem que olhar muito antes para você para entender o que, que me incomoda nele, o que que tá, né, o que, que é meu, o que, que é dele, para não entrar nessa disputa. E quando você deixa de ser o BP, o consultor, o BP ali, o analista, o BP que atende, você vai subindo para ser também o gestor de BP, ficar o tempo todo examinando para não sucumbir a essas disputas de poder, porque aí você vai ser par, né? E aí você vai começar na linha de negócio a querer aparecer, não pode, porque não é o teu papel. Lógico que tem todo jeito de querer crescer, tem todo e dever de conquistar o teu espaço, mas você tem que estar sempre olhando que o teu papel ali é transformar, é ajudar aquelas pessoas. Então, se você começar a entrar em terreno de disputa, aí é complicado. Então, por isso, você tem que ter um autoconhecimento para olhar o que é meu, onde é que eu estou exagerando nessa conduta, porque eu vou estar deixando de fazer o meu papel. Exatamente. E às vezes a gente se surpreende com um cliente que tem um estilo totalmente oposto. Quando você olha a fala dele, você fala: cara, eu não faria nada assim. Eu vivo isso aqui na minha casa. Minha filha já está no RH e já está mandando bem lá. Às vezes ela vem, que ela está mais júnior, lógico, está começando, né? Ela fala: mãe, o que você acha disso? Aí eu falo: olha, eu acho assado. Ela pensa, fala: acho que eu vou fazer frito. E eu falo: ih, acho que isso vai dar ruim, né? Eu penso cá comigo, acho que isso vai dar ruim. Vida segue, a menina vem cheia de resultado. Toda hora você tem uma lição de que não existe o caminho, existem caminhos. E cada um vai criar, co-criar o seu. As pessoas precisam ter a sua própria experiência, né? E aí a Heloísa está falando, e quando o BP tem metas para entregar, como é que fica a imparcialidade? Todo BP tem metas. Mas só tem que separar. Tem que entregar. Tem que entregar. A meta não é a meta do cliente. Quem faz a meta do cliente é o cliente. A sua meta é essa transformação. A sua meta é que haja o compliance. A sua meta é que os valores organizacionais sejam mantidos. A sua meta é que o seu cliente entregue o que precisa entregar nos prazos que precisam ser entregues, né? Então, seja uma calibração, seja um desempenho, seja uma demissão, o que for, ele tem que fazer dentro dos processos. Então, todo BP tem meta. A imparcialidade, ela não está em não ter meta. Fala um pouquinho sobre isso, Dri. E assim, o fato de você não entrar em disputas de poder, né, em você não entrar nesse nível, não tem nada a ver com não bater meta, não tem nada a ver em ser parcial e imparcial. É você só saber quem você é e saber o que é o seu, o que é dele, e as suas metas você tem que cumprir, sim, claro, né? Mas você cumpre as suas metas através deles, muitas vezes, porque eles que vocês têm que transformar, que nós temos que transformar, né? Então, eu acredito muito nisso. Então, uma coisa, a gente está falando de coisas diferentes, né? Uma coisa é uma coisa, né? A forma como eu vou me relacionar com ele, que eu não vou me deixar me contaminar,
E outra coisa é bater meta. Eu sou profissional, vou bater meta. E como que eu vou conduzir isso, né? Se ele tiver ali tendo uma postura, e assim, também não vou ser conivente com ele, né? Tudo tem limite. Se ele tiver posturas inadequadas da ordem ética, moral, que sejam. Eu não estou falando sobre isso. É lógico que você não vai ser conivente com nada disso. Quando eu fiz essa observação, é muito porque às vezes, né, de quando você está no nível que você quer dizer o que o outro vai fazer ou quer impor a ele uma verdade que é sua e não necessariamente do processo de desenvolvimento. Né? Olha, o Sérgio está falando que adorou te conhecer, que você tem o mesmo olhar para os mesmos horizontes. Sérgio é um amor. Adorei. Fiquei com um pouquinho de ciúme, tá, Sérgio? Aqui o Fred fala que qualquer carreira... a gente é amigo há 200 anos também. Serginho é um ser humano, tem que vir para a live, eu tenho que chamar o Serginho para a live. Eu estou devendo isso daí para ele, aliás, ele está devendo para mim. Em qualquer carreira, hoje em dia, é necessário ser um camaleão, sim, tem que se adaptar um pouquinho, né? Precisamos desses resultados. E aí está falando se o BP pode atuar com treinamento? Essa é uma pergunta interessante, né? Que é a separação do papel BP do papel especialista. Quer comentar sobre isso? Não, eu quero, assim, eu acho que depende muito da organização e da estrutura, né? Então, lógico que você tem uma função de BP, que é generalista, que é parceiro do negócio, que tem que conhecer, que não vai estar limitado a ser um expert em um processo, mas em alguns momentos um BP pode dar um treinamento e deve, né? Porque faz sentido, tem aquele escopo, a estrutura está enxuta, ou ele domina aquele conhecimento, ele vai fazer isso, ele não vai ser responsável pelo processo de treinamento da organização, pela logística, né? Ele não vai ser o que complica, né, Adriana, esse tal desse duplo chapéu, que é quando o cara é um especialista de treinamento, que cuida de treinamento na sua operação toda e ainda é BP. Porque aí, na verdade... por isso. E aí, porque isso aí, na verdade, eu brinco que é BP pato, né? Nada mais ou menos, mergulha mais ou menos, e não estou falando mal do BP, eu estou falando que é uma estrutura que não dá para fazer essa transformação que você está falando, porque o cara é tirador de pedido, né? O cara, ele vai lá na emergência, tá pegando fogo, ele sai correndo lá e ajuda, porque ele tem uma carga operacional. Então, o modelo, ele pressupõe que esse transacional, ele é mesmo colocado nas áreas. Sabe o que eu queria também que você abordasse, Dri? É quando a gente vai chegando nesse lugar de gestor, porque às vezes eu já fui gerente dos BPs, ou eu sou a gerente de DHO, cujos BPs são clientes internos meus, né? E esse papel da liderança, não misturar a aprendizagem do seu cliente com o resultado do seu cliente, porque o resultado é dele, mas você assegura que ele aprenda para cada vez fazer melhor. Como é que você encontra esse lugar dessa tal imparcialidade, desse lugar de não disputar poder? Eu gosto muito da fala das constelações sistêmicas, né? Toma para ti o teu lugar, né? E fica nele, porque existem pessoas brilhantes em todos os lugares. Se você é muito egóica, né? Que é tudo muito só as estrelinhas para você, é meio difícil, né? Como é que você vê? Como é que você encontra esse lugar? Olha, eu vou falar, obviamente, de mim. Isso é muito pessoal, né? Cada um Claro. vai encontrar o seu. Acho que todos temos que ficar atentos para isso o tempo todo, porque se isso começa a acontecer, é prejudicial para o processo. Mas eu, particularmente, fico buscando o tempo todo qual é a minha missão aqui, né? Propósito, que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito aqui, né? O que me trouxe até aqui? Se o que me trouxe até aqui é transformar e desenvolver esse cidadão, não passa pela competição. Não passa. Né? Às vezes eu posso me sentir tentada a isso, me sentir incomodada com isso. Acontece, nós somos seres humanos, mas eu preciso estar o tempo todo me resgatando e perguntando qual é o meu papel aqui. Se eu vim para ajudar a transformá-lo, eu não vim aqui para julgá-lo, condená-lo e me colocar numa posição de competidora. Aqui eu sou colaboradora dele, eu sou cooperadora, eu sou parceira. Eu não sou uma competidora, porque se eu for por esse caminho, não vai dar liga. Eu gosto dessa ideia que é 50% de cada um. Se eu estou fazendo 60%, eu já estou arrastando cruz. E se eu estou fazendo 40%, alguém está me arrastando. Então, eu tenho que ficar naquele lugar. Olha, e às vezes, quando o cliente também ele faz um processo de transferência, né? Seja para jogar nas suas costas, seja para te atacar, porque a frustração dele às vezes vem e ele te bate, né? Entre aspas, você também tem que saber fazer essa devolutiva para ele, né?
Qual é o papel que me cabe e qual é o seu. O meu papel é só até aqui. Agora, você tem o poder de decidir, você faz do jeito que você quiser e tá tudo bem, né? Como nessa sessão de sexta-feira que o terapeuta começou a rir e falou, entendi, você não dá conta de falar isso pra pessoa. Eu falei, não dou não. Ele falou, então também você tem uma estratégia, vai fugindo até que uma hora lá você tá mais preparado e fala, exatamente, com consciência, tô fugindo da raia, não dou conta. Eu tenho que conhecer esses meus limites. Isso é a nossa humanidade, né? Tá uma delícia nosso papo, mas você acredita que falta 3 minutos? Na verdade, não. Falta 30 segundos, segundo aqui. Qual é a sua mensagem final que vai derrubar a live? Nossa, gente, a minha mensagem é muito obrigada. Tem muito, assim, é um papel maravilhoso. Desenvolver pessoas, desenvolver organizações, assuma. Adorei, gente. Muito obrigada. Eu mando o link para você, querida. Beijo, Fica brigadão. com Deus. Tchau, meus amores. Quarta-feira tem mais. Tchau.